Na segunda parte da primeira aula, nós vamos ver aqui uma breve revisão das leis de Newton. Eu procurei, como eu faço também em sala de aula, preparar notas que sejam mais ou menos autossuficientes, né? Se você pegar as notas e simplesmente ler, você vai entender o que é que eu quis dizer, tá? E elas me ajudam também para eu não esquecer coisas que eu acho importante falar. Bom, as leis de Newton, elas são a base da mecânica clássica, certo? As leis de Newton, elas podem ser formuladas por meio de teorias matemáticas mais elegantes, né? Existe o formalismo lagrangiano, o formalismo hamiltoniano, tá? Existem outros formalismos, mas nós vamos estudar na sua forma mais simples e intuitiva possível, que é muito parecido com aquela que a gente estuda no ensino médio, só que a matemática vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos aprofundar um pouco na matemática, certo? Bom, então, primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Tá? Bom, essa é o enunciado da primeira lei de Newton, e aí ele aqui já introduz um conceito importante em física, que é o conceito de estado. Tá? O estado de repouso é a propriedade que o corpo tem naquele momento. Isso é uma coisa passageira, um estado. O corpo pode sair desse estado e pode passar para outro estado. Tá? Então o que é que a primeira lei diz? Se não houver forças, né, que sejam aplicadas sobre o corpo, ele vai manter o seu estado de repouso ou o estado de movimento retilíneo uniforme. Por que esses dois são equivalentes? Aqui já tem já tem uma premissa importante, né? Ou ele fica num estado ou no outro. Bom, se ele pode estar ou num estado ou no outro, é porque de alguma forma esses estados são equivalentes. De onde vem essa equivalência? Você imaginar a seguinte situação: se você tiver, por exemplo, na sua casa, sentado à mesa, né? Você está lá na sua cadeirinha estudando, você está sentado à mesa na sua casa. O livro pelo qual você está estudando, esse livro está parado em relação a você. Então, para você, o livro está parado e ele está em um estado de repouso. Agora, se você imaginar a mesma situação, sendo que, em vez de estar na sala da sua casa, você está em um trem que se move com velocidade constante, o livro vai estar em repouso em relação a você, porque você está se movendo também, né? Mas uma pessoa que estiver do lado de fora, que observa o trem caminhar, o trem andar, ela vai ver o livro se movimentando em movimento retilíneo uniforme. E se não houver nenhuma força atuando sobre ele, se você não empurrar o livro nem levantar, se ele permanecer em cima da mesa, essa pessoa não vai identificar que o livro continua seu movimento retilíneo uniforme. Tá? Por quê? Porque essas duas equações são perfeitamente equivalentes, certo? E né, isso é um ponto importante, né? Como lei da inércia, a inércia é uma propriedade da matéria, uma propriedade de tudo aquilo que tem massa, tá? E os referenciais em que essa lei é válida, né? Referenciais em que é válida a primeira lei de Newton, eles são ditos inerciais, tá? Existem referenciais nos quais eles não são válidos, mas quando você está no referencial em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ela é perfeitamente válida. Bom, como todas as leis físicas, ela tem um domínio de validade, né? A teoria newtoniana, no caso. Então, a teoria newtoniana, ela não explica, por exemplo, a curvatura da trajetória da luz quando ela passa perto do Sol, que foi observada em Sobral e também em São Tomé e Príncipe. Deixa eu colocar. Ela foi observada em Sobral e na Ilha do Príncipe. São Tomé e Príncipe. E essa observação ocorreu no dia 29 de maio de 1919. Em 2019, completou-se 100 anos da comprovação da relatividade geral de Einstein, tá? Eu coloquei embaixo
acabei esquecendo. Que essa observação similar foi feita na Ilha do Príncipe na mesma data. E essa aqui, eu estou mostrando para você uma foto foi feita à época, tá? Hoje essa foto está arquivada no Observatório Nacional. Foi um eclipse que ocorreu nesse dia. Tá? Só para dizer o seguinte, que as leis de Newton, elas são maravilhosas no mundo que a gente vive, elas explicam muita coisa, mas tem coisas que elas não explicam. Tá? E aí ela precisa ser, como é que eu digo? Ela precisa ser estendida. Tá? Mas ninguém vai falar dessa extensão, não. Só estou dizendo que é importante a gente conhecer, ou saber que uma lei física não é aplicável em qualquer situação, não. Ela tem um domínio de aplicação. Certo? Bom, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Tá? O que isso quer dizer? Se há um corpo de massa m, se aplica uma força F, tá? F aqui é vetor, tá? Então surge uma aceleração correspondente obedecendo a relação F é igual a m vezes a. Ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. Note que F e A são vetores de mesma direção e mesmo sentido. Eles só não têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque F é um múltiplo de A. Né? Um múltiplo, e qual é o fator multiplicativo? É a massa, m. Certo? Então, se você lembrar da física geral 1, a aceleração A, lembrando que a aceleração A me dá a taxa de variação com o tempo da velocidade v, isto é, A é igual a dv dt, então a gente pode escrever a segunda lei de Newton da seguinte forma: F é igual a m vezes dv dt. Ora, mas numa situação em que a massa é constante, e para um corpo tipicamente é massa constante, eu posso colocar essa constante para dentro da derivada. Perfeitamente, né? A derivada da constante vezes a função é igual a constante vezes a derivada da função. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos jogando a massa para dentro da derivada, e aí a gente pode escrever F igual a dp dt, onde P igual a m vezes v é o momento linear. Tá? Eu estou assim, assumindo que alguns conceitos são conhecidos, mas só em caso que alguém pode ter esquecido alguma coisa, quando eu escrevo um vetor, por exemplo, quando eu escrevo o vetor u, eu estou falando que ele tem uma componente, o x, na direção y, mais uma componente, o y, na direção j, mais uma componente, o z, na direção k. Tá? Então, quando eu estou derivando u, né, du dt, por exemplo, isso aqui é dux dt na direção y, mais duy dt na direção j, mais duz dt na direção k. Certo? Isso porque I, J, K são constantes. Mas se eles não fossem, eu teria de levar em consideração também as derivadas dele, tá? Então, só para familiarizar, para dar uma relembrada aqui no que acontece com quando eu estou falando dessas derivadas. Então, por exemplo, quando eu digo que A é igual a dv dt, eu estou dizendo que AX é igual a dvx dt. AY é igual a dvy dt. AZ é igual a dvz dt. Tá? E por aí vai. Se tiverem dúvidas com relação a isso, se não tiver ficado muito claro, por favor me escrevam que eu dou mais exemplos. Tá? Terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Seja F em 2 devido a 1, a força no corpo 2 devido ao corpo 1. Tá? Então, assim, só para deixar claro, explicar algumas coisas para vocês. Isso aqui a gente lê assim: F em 2 devido a 1. Ou seja, essa é a força no corpo 2 devido ao corpo 1. Aí o que é que significa esses parênteses aqui?
É que eu não quero escrever a mesma frase todinha repetida, então eu escrevo seja f em 2 devido a 1, e aí eu coloco entre parênteses f em 1 devido a 2, né? A força no corpo 2, entre parênteses, no corpo 1, devido ao corpo 1, entre parênteses 2. Quer dizer, você associa isso a isso e isso, né? Seja f em 2 devido a 1, a força no corpo 2 devido ao corpo 1, conforme a figura, até aqui a figura. Aí, não, o entendimento é, eu apago tudo isso que está marcado aqui e fica, seja F em 1 devido a 2, a força no corpo 1 devido ao corpo 2. Entendendo? Primeiro eu leio tudo que está fora do parêntese e depois eu leio tudo que está dentro do parêntese. E muitas vezes vocês vão encontrar essa escrita, esse tipo de coisa em outros textos, né, para não ter que escrever a mesma coisa duas vezes. Tá? Por isso vão os parênteses. Isso é muito comum em artigos científicos. Tá? Então, de novo. Seja F em 2 devido a 1, a força no corpo 2 devido ao corpo 1, conforme a figura. Aí na figura eu tenho duas bolas, duas esferas que se encostam. E aí eu tenho aqui a força na esfera 1 devido à esfera 2. E aqui a força na esfera 2 devido à esfera 1. Nos livros, geralmente os vetores são indicados por negrito. Tá? Como eu tirei essa figura de um livro, ele não tem a setinha em cima. E aí eu vou e coloco aqui, só para você saber que isso aqui eu estou falando de um vetor, tá? Então, fazendo essas identificações das forças, então vale a relação. Vale a relação. F em 1 devido a 2 é igual a menos a F em 2 devido a 1. Ou seja, a toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. E esse é o enunciado da terceira lei de Newton. O que ele basicamente está dizendo é que se o corpo A empurra o corpo B, o corpo A também é empurrado pelo corpo B. Não existe ação sem reação. Tá? Se você empurra a parede com a parede empurra a sua mão de volta. Tá? Se você faz uma força empurrando uma mesa, por exemplo, a mesa empurra você de volta. Tá? Uma consequência importante da segunda lei é a conservação do momento linear em sistemas isolados. O que é um sistema isolado? Um sistema isolado é aquele no qual só atuam forças internas, né? Não tem nenhuma força devido a um objeto que esteja fora daquele sistema. Né? Para entender isso, vamos considerar que o corpo 1 tem momento linear P1, enquanto o do corpo 2 é dado por P2. Tá? Assim, o momento linear total é P1 mais P2, certo? Podemos então obter a taxa de variação de P, que é o momento linear total. A taxa de variação de P é dP dt, né? Como nós sabemos, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, dP dt é dP1 dt mais dP2 dt. Se o sistema estiver isolado, de forma que apenas forças internas atuem, teremos dP dt é dP1 dt. Mas quem é dP1 dt? É F em 1 devido a 2. Porque a única força que atua em 1 é a força devida ao corpo 2. E quem é dP2 dt? É F em 2 devido a 1. Porque a única força que atua em 2 é aquela que é devida ao corpo 1. Então eu vou ter que dP dt é F em 1 devido a 2 mais F em 2 devido a 1. Né? Só que isso aqui é zero. Né? E é zero por quê? Por causa da terceira lei. Né? Por causa disso aqui. Então, sendo assim, nós temos que dP dt é igual a zero. Né? Ora, mas se dP dt é igual a zero, se a derivada de alguma coisa é nula, é porque é aquela coisa constante. Ela não varia, no caso aqui, com o tempo. Então, se o P é constante, então a gente sabe que o momento linear total não muda com o tempo. Perdão, faltou uma letrinha aqui. Então a gente diz que ele se conserva. Uma grandeza que não muda com o tempo é uma grandeza que
se conserva, uma grandeza conservada. Tá? Então podem ocorrer, por exemplo, no caso desse exemplo que a gente deu aqui, né, que você tem uma colisão entre as duas partículas, uma faz força na outra, a partícula 2 altera o momento linear da partícula 1, a partícula 1 altera o momento linear da partícula 2, mas a soma permanece a mesma de antes do momento em que essas forças foram feitas, né? Onde é que nós temos aplicações disso? Em colisões, obviamente. Quando você tem, por exemplo, você está jogando sinuca, bilhar, né? As bolas de bilhar colidem umas com as outras, o momento linear é conservado. Um outro exemplo onde isso acontece, numa explosão, por exemplo, quando um artefato explode, o momento inicial dele, se ele tivesse parado, é zero. Depois da explosão, o momento linear também vai ser zero, ou seja, a soma de todos os momentos vai ter que ser zero. Então, se ele joga uma quantidade de massa para um lado, e joga uma outra quantidade 2 vezes maior para o outro lado, então aquela que tem a massa maior, 2 vezes maior, vai ter a velocidade 2 vezes menor, uma vez que m1v1 mais m2v2 é zero. Então, se não está acompanhando exatamente isso que eu estou dizendo, não se preocupe que nós vamos tratar disso em detalhes ainda. Mas é importante entender que, aqui no caso nós pegamos 2 corpos, mas pode haver mais. Tá? O fato é, se só tem forças internas, dá para a gente mostrar que o momento linear total se conserva. E nós vamos fazer isso explicitamente. Tá? Então essa é uma consequência importante, né, da terceira lei de Newton. E as leis de Newton, elas não são muito úteis, a gente pode utilizá-las em fazer bastante aplicações dela, tem bastante máquinas simples que fazem uso das leis de Newton. E agora eu vou resolver um exercíciozinho, a última parte da aula, tá?